É impossível Deus não responder uma pessoa humilde. Mais do que um coral, mais do que um grupo de pessoas, milhares de pessoas reunidas, cantando, batendo palmas a Deus, não que isso não seja importante, claro que é importante. Mais do que você saber orar com palavras que talvez quem está do seu lado não saiba usar as mesmas palavras que você. Talvez você não tenha uma colocação errada, você sabe juntar as palavras, você sabe usar palavras na oração, que quem ouve você fala, meu Deus, queria orar igual essa pessoa, queria poder falar como ela fala, como ele fala. Muito mais do que palavras bem colocadas numa oração, do que um coral, do que uma banda, do que um show gospel, do que qualquer outra coisa, é a sinceridade que Deus procura em nós. É o que chega a Deus com uma velocidade incrível e pode revolucionar a vida de uma pessoa assim, de uma maneira muito rápida. A sinceridade. Sinceridade. Nós vamos falar de uma pessoa hoje na Bíblia que, humanamente falando, ele não merecia perdão, ele não merecia atenção, ele não merecia uma segunda chance. Só que quando se refere a Deus, Deus ele não olha como nós olhamos, ele não julga como nós julgamos, ele não aponta o dedo como nós apontamos, ele não age. Os olhos de Deus são diferentes dos nossos. O trato de Deus é diferente dos nossos. Isso não nos dá legalidade para sermos um bando de displicentes, um bando de relaxados na fé, já que Deus aceita tudo, já que Ele me perdoa, já que Ele tem um coração tão amanteigado assim. Então eu vou fazer o que eu quiser. Não é assim que a banda toca. Não confunda o Lé com o Cré, por favor. Uma coisa diferente da outra. Mas Ele é misericordioso, os olhos de Deus são diferentes dos nossos, o julgamento dele é diferente. Quando vieram homens ali, dezenas de homens com pedras na mão, a lei manda matar ela, e aí o que o senhor fala? Jesus não estava com pedra nenhuma nas mãos, e muito menos apontando o dedo para ela. Jesus olhou aquela mulher com um olhar diferente. O julgamento de Deus é diferente do que o julgamento do ser humano. Não é de duvidar que agora aqui no nosso meio tem pessoas que pensam assim, bom, quem está lá dentro da cadeia, ela tem que morrer por lá mesmo. Pode ter certeza que tem pessoas que estão aqui ou passarão aqui hoje o dia todo, que tem esse pensamento, que o ser humano não merece a segunda chance. E se fosse assim, nós estaríamos perdidos, porque quantas chances Jesus já te deu? Quantas oportunidades Ele já nos deu? Quantos livramentos Ele já nos deu? Quantas vezes Ele nos estendeu as mãos? E nós seguramos essas mãos. Quantos livramentos Ele nos deu sem nós percebermos, sem nós nos atentarmos para isso. Então Deus, Ele nos julga, Ele cuida da gente de uma maneira diferente do que o olhar condenatório do ser humano. O ser humano deveria aprender com os erros dos outros, com o acerto dos outros, com o bom exemplo dos outros e com o mau exemplo dos outros também. Mas o ser humano tem dificuldade de fazer isso. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Nós vamos falar sobre Manassés. Que exemplo ele teve do seu pai Ezequias. O seu pai Ezequias, ele abriu as portas do templo que estavam fechadas. Ele reparou os altares de Deus. Ezequias, ele tirou a idolatria, ele levou o povo a se consagrar a Deus. As luzes do templo estavam apagadas, ele foi lá e reacendeu as luzes. Ele colocou as coisas em ordem. A palavra que estava desprezada, ele mandou lá os religiosos na época trazerem a palavra de Deus. Ele anunciou, ele pregou a palavra para o povo, ele animou o povo, ele levou o povo a se consertar com Deus, ele fez tudo corretamente. E o seu filho Manassés, ele soube de tudo isso, o bom exemplo do seu pai, o bom reinado do seu pai, o que seu pai fez para Deus, para agradar a Deus, ele fez tudo isso. Como também ele tinha informações de outros reis, de outros lugares que não estavam nem aí com Deus. Ele tinha um exemplo bom e um exemplo ruim, e ele preferiu seguir pelo caminho errado. Para você ter uma ideia, Manassés pegou o seu filho
Ele matou o seu filho queimado para oferecer às entidades. Matou o próprio filho e ofereceu às entidades. Ele levantava altares para o Deus da fertilização, né? O Deus que eles cultuavam na época, que era Baal. Ele levantava altares assim como se nada tivesse acontecendo. Ele adorava a Será, que era a deusa da prostituição. Ele adorava e levava o povo a fazer a mesma coisa. Pastor, mas ele não conhecia de Deus? Conhecia. O seu pai era de Deus. O seu pai ensinou de Deus para ele. Mas ele preferiu deixar de lado os bons exemplos e fazer o que não prestava. A gota d'água para Deus foi quando ele pegou dentro do templo, ele levantou um altar para Será, que era a deusa da prostituição. Dentro do templo ele fez isso. Deus pegou, falou, tentou falar com ele, tentou falar com o povo que seguiu o mau exemplo dele. Tanto ele quanto o povo disseram: não, nós vamos fazer desse jeito mesmo, que estamos certos do jeito que nós estamos fazendo. Não tem pessoas assim, que elas fazem tudo errado, elas conhecem até a palavra de Deus, fazem tudo errado, mas elas se acham ainda na razão? Você conhece pessoas assim ou não? Eu também conheço bastante gente assim, que embora conheçam a palavra, fazem tudo errado, mas elas não podem ser contrariadas, porque na cabeça delas, elas estão certas, estão fazendo o que dá na telha, estão cumprindo a vontade delas, está tudo certo. Como aquele pensamento que muitas pessoas erroneamente carregam na sua mente, né? Se te faz feliz, está tudo certo. Se te faz feliz, se te deixa alegre, está tudo certo. Está tudo bem, Deus aprova. Não, Deus não aprova. Deus continua separando o certo do errado, o errado do certo. E ele preferiu fazer o errado. Deus falou: vocês precisam se consertar, para com isso Manassés, para com isso meu povo. Não, a gente não quer parar. E a Bíblia diz que Manassés, ele fazia para irritar a Deus, ele fazia de propósito, aquela pessoa birrenta que fazia de propósito. Deus falou: tá bom, tentei falar com vocês, bom exemplo você teve do seu pai, você tem exemplos de outras pessoas que fizeram errado e se deram mal. O seu pai limpou toda a idolatria do meu templo, limpou toda a idolatria do meu povo, jogou os povos estranhos para fora. O seu pai fez uma faxina, você está sujando tudo de novo. Tudo bem, você não me ouviu, você não quer se consertar, você não quer se arrepender, você não quer ser sincero comigo. Tudo bem, não tem problema não. Aí acontece o que nós vamos ler aqui agora, 33:11 de 2 Crônicas. Vai lá, por favor. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. Você já viu em foto, em vídeo, ou talvez em algum sítio, algum lugar, aqueles bois grandes que tem aquelas argolas no nariz assim, que são puxadas por ela? Quem já viu já? Vocês já viram? Fizeram isso com Manassés. Os inimigos vieram, destruíram quase tudo, pegaram e levaram ele, puxaram ele igual animal, igual um bicho. É o que ele estava plantando, é o que ele estava procurando, e puxou ele igual animal, levando ele para a Babilônia, para o cativeiro, para a jaula, igual animal. Diz mais: e ele, angustiado, orou deveras ao... Aí lembra do Senhor, né? Aí, quando o sapato aperta, né? Orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração. E Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Olha a misericórdia de Deus, né? Você vê que, olha onde que ele precisou chegar. Gente, olha para cá, por favor. Olha onde Manassés precisou chegar para ele despertar, ele acordar para a vida. A ficha dele só caiu quando ele foi tratado igual um animal dentro de uma jaula. Infelizmente, muitas pessoas não despertam quando é para despertar, não acordam quando é para acordar. E às vezes, para muitas pessoas é tarde demais. Pastor, mas nunca é tarde demais para Deus. É sim, é sim.
houve um tarde demais para Judas, houve um tarde demais para Saul que cometeu suicídio, houve um tarde demais para o rico que foi para o inferno, não por causa da sua riqueza, mas porque ele tinha um coração naquilo ali. Houve um tarde demais sim, sempre tem um tarde demais. E tem gente que só vai despertar quando é tarde demais. Para ele não, para ele ainda lá, quando estava arrebentando lá o fiozinho que segurava a oportunidade dele, ele acordou para a vida. Olha onde ele precisou chegar. Quantas pessoas que despertam apenas quando o casamento está por um fio ou quando o cônjuge pede divórcio. Aí ele entende, pera lá, eu estou vivendo uma vida de solteiro, eu sou casado. Pera lá, eu estou vivendo uma vida de solteira e eu sou casada e agora, o que eu vou fazer agora? Aí a ficha cai que ela está perdendo a família, que ele está perdendo a família, que os filhos estão se voltando contra ele. Quando o filho chega e fala, olha, por tudo que o senhor está fazendo, a partir de hoje o senhor não é mais meu pai. Ele dá aquele choque, dá aquele solavanco que a pessoa acorda para a vida. Olha o ponto que as pessoas têm que chegar. Quando a pessoa senta lá no consultório, o médico ele olha lá e fala, olha, você está com câncer. Você fuma há quanto tempo? Eu fumo há 40 anos, há 30. Então, olha o estado do teu pulmão aqui. Você está com câncer no pulmão. Olha o estado aqui do diabetes. Se você não parar agora com açúcar, você pode morrer a qualquer momento. Aí dá aquele choque, aí a pessoa vai querer correr atrás do prejuízo. E às vezes dá, mas às vezes também não dá. Infelizmente, olha o ponto que Manassés chegou. E olha o ponto que muitas pessoas têm chegado por desprezarem as oportunidades que Deus dá. E quando ele estava no fundo do poço, tratado igual um animal, aí ele foi orar a Deus. Aí entra o que nós acabamos de assistir, esse vídeo tão maravilhoso que fala sobre a sinceridade. Pessoas que oraram a Deus nos seus primeiros passos na fé e disseram, olha, eu não sei quem é você, eu nunca acredito que você existe, mas eu estou aqui, se o Senhor existe, se revela para mim então. Uma oração ignorante, sim, mas sincera, de alguém que não conhecia, mas queria conhecer a Deus. E quando Manassés mostrou essa sinceridade, essa humildade para Deus, isso chegou a Deus com uma velocidade tão grande, e Deus se aplacou. Agora que você acordou, agora que você se arrependeu, agora que você quer se consertar, porque eu vejo aí dentro de você, Deus conhece o nosso interior. Você crê nisso ou não, gente? Deus conhece, Ele sabe o que você está pensando aí agora. E Deus sabia que aquela oração não eram apenas palavras lançadas ao vento, tinha sinceridade ali, tinha um desejo dele se corrigir ali dentro do coração dele. E Deus se aplacou com a sua ira. Deus criou uma situação, não me pergunte o que aconteceu, mas Deus criou uma situação para ele sair dali, voltar ao seu reinado e fazer tudo diferente. Esse ponto é tão importante agora na reunião para você entender. Quando ele voltou para o palácio, quando ele voltou para a sua terra, para o seu povo, o sinal do arrependimento, o sinal da sinceridade é visto aqui nessas colocações aqui na palavra de Deus. Vamos ver. Diz assim, versículo 13 ainda: e fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então, que coisa forte, gente, conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Quando a pessoa não conhece o Todo-Poderoso, ela só tem informações de Deus, ela não conhece a Deus, é compreensível que ela esteja na igreja falando palavrão. Quando a pessoa não conhece a Deus, é compreensível que ela esteja na igreja ainda em adultério. Quando não se conhece a Deus, a mentira para ela não tem tanta importância, o engano, o olhar malicioso, a maldade, o pagar com a mesma moeda, ter o coração ressentido, fazer o errado. Para quem não conhece a Deus, é compreensível, porque Manassés não conhecia. Manassés tinha informações de Deus, mas não conhecia Deus. Por isso que você vê às vezes no nosso meio alguns escândalos que você fala: meu Deus, essa mulher estava aqui todo dia, como é que pode? Esse homem estava aí, chegava, era o primeiro que chegava na reunião, era o último que saía, sempre via ele aqui, sempre via esse casal aqui, que tragédia, que horror. Pois é, espere qualquer coisa de uma pessoa que não conhece a Deus.
seja ela quem for, tendo título ou não tendo título na igreja. Manassés tinha um título, ele era o rei. Ele foi o filho de um grande homem de Deus, de um rei que agradou a Deus. Mas o título dele não fez com que ele conhecesse a Deus. Pode ser um pastor, pode ser obreiro, pode ser bispo, pode ser membro antigo da igreja. Quando não se conhece a Deus, você pode esperar qualquer coisa daquela pessoa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí você entende porque Deus nos ensina: maldito o homem que confia no homem. Ou seja, que a pessoa se espelha no, esse aqui, não se espelhe em ninguém. O nosso espelho tem que ser Jesus, só Ele, mais ninguém. Com Ele você não vai se decepcionar. Quando alguém, voltando a falar sobre isso, quando alguém não conhece a Deus, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Ela pode estar na igreja e usar droga, pode estar na igreja e cometer adultério, pode estar aí com a Bíblia debaixo do braço, fazendo tudo errado, porque não conhece a Deus. Como Manassés não conhecia. Mas aqui a Bíblia deixa claro, muito claro para a gente: conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E quando a pessoa conhece Deus de verdade, algumas atitudes são notadas, algumas atitudes começam a ser realizadas por aquela pessoa que passou a conhecer a Deus. Vamos ver as atitudes de Manassés agora. Aquele que matou seu filho às entidades, aquele que fazia tudo errado, que era idólatra, que se tornou um feiticeiro, ele se entregou à magia, idolatria. O cara era da pá virada. Mas quando ele conheceu a Deus, vamos ver o que ele passou a fazer. Diz mais: e depois disto, edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, e à entrada da porta do peixe, e ao redor de Ofel, e levantou muito alto. Também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá. Por que ele fez isso? A primeira coisa que ele fez foi levantar os muros. Simples. Porque quando não tinha os muros, a idolatria entrava com facilidade. Os povos estranhos entravam com facilidades. Muitas facilidades eles tinham. Os costumes dos idólatras, do povo pagão, entravam ali com facilidade. O pecado entrava no seu reino com muita facilidade. Então ele, a partir daquele momento, não conhecia Deus. Deus me perdoou, quero vida com Deus, então agora eu vou levantar barreiras aqui. A partir de hoje não vai entrar mais na minha vida, não entrará mais no meu reinado, não vai entrar mais neste lugar aquilo que não presta. Não vai entrar. Vou colocar capitães aqui, vou levantar o muro lá, vou levantar a fortaleza ali. Não entra mais. O que é do desagrado de Deus não tem mais acesso a esse lugar. É a primeira coisa que acontece quando uma pessoa conhece a quem, gente? A Deus. Ela impõe limites. Não, cigarro a partir de agora não. Acabou. Mentira, palavrão, más companhias, adultério, olhar com um olhar de adultério para outra mulher, sendo que eu sou casado, olhar para outro homem, sendo que eu sou casada, viver no erro, a partir de agora não, isso não vai ter mais acesso à minha vida, isso acaba agora. Eu levanto esses muros, eu levanto aqui para que haja proteção, para aquilo que é tão importante, que é a minha comunhão com Deus a partir de agora. Me faço claro com vocês ou não, gente? Está dando para entender? A primeira coisa foram os muros que ele levantou, para que aquilo que é errado não entrasse mais para dentro dele, para dentro do seu reinado. Coisa forte é essa. A segunda atitude dele foi essa. Leia comigo, por favor, no versículo 15. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora, para fora da cidade. Quando uma pessoa conhece a Deus de verdade, tudo aquilo que é de errado que ela está fazendo, ela pega e ela joga para fora. Não, a partir de hoje, o Senhor me perdoou, tá bom, então não faço mais. As atitudes erradas que eu tomava, não tomo mais. A partir de agora, o Senhor me deu uma nova chance, então eu vou viver em novidade de vida. Aquela barraqueira, fofoqueira, o Senhor não vai ver mais aqui, parou. Aquele homem agressivo, intolerante, agressivo com a esposa, agressivo, um péssimo exemplo para os filhos que eu era, a partir de hoje acabou isso. Aquela pessoa relaxada com as coisas de Deus, indiferente com o altar, indiferente com as coisas que agradam a Deus, a partir de hoje acabou, meu Deus, acabou. O Senhor não vai ver isso mais em mim.
ele se limpou, ele jogou para fora o que não presta. A pessoa, quando conhece a Deus, se preciso for eliminar um relacionamento tóxico, ela elimina. Se é preciso eliminar certas coisas nas redes sociais, ela elimina, ele elimina. Certas amizades ele corta, certos ambientes ele corta, certas palavras, enfim, ele faz uma limpa em sua vida, porque ele conheceu a Deus, porque ela conheceu a Deus. Quando isso não acontece, quando não acontece ali o encontro com Deus, o arrependimento, a sinceridade, nada disso se vê na vida da pessoa, ela continua a mesma. O mentiroso lá de fora é aqui dentro, o que enganava lá, engana aqui, aquele que tinha outras mulheres lá fora também tem dentro da igreja, enfim, e vice-versa. Mas quando se conhece a Deus, primeira coisa, você levanta os muros. A partir de hoje não entra mais o que presta, que não presta. E se tem alguma coisa lá de dentro que não presta, estou jogando para lá de fora. Estou jogando pela janela da minha vida. Acabou, hein? A partir de hoje é outra conversa. A banda vai tocar de uma maneira diferente. E existe um sinal importantíssimo também, o último, que acontece quando uma pessoa conhece a Deus de verdade. Por favor, no versículo 16 diz assim: e reparou. Participa comigo, ele reparou o que, gente? Ah, meu Deus. Muito, muito espiritual isso aqui. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. São sinais evidentes, sinais claros, inquestionáveis na vida de uma pessoa que conhece a Deus. Isso você não vê na vida de um homem e de uma mulher que não conhece a Deus. Você não vê ela levantando muros para impedir aquilo que não presta entrar. Ela facilita o erro, ele facilita para o erro. Ele não joga fora, ela não joga fora aquilo que é errado enquanto ela não conhece a Deus. Altar, que bobagem. Altar é uma bobagem. Altar é algo irrelevante, desnecessário para quem não conhece a Deus. Mas quem conhece, é um prazer edificar altar para Deus, servir a Deus, honrar a Deus. Eu não sei que ponto você chegou da sua vida, eu não sei que patamar está sua vida espiritual, eu não tenho a mínima ideia. Nós pregamos de uma maneira coletiva no geral aqui. No geral aqui. Mas você conhece, ou se conhece, mais do que qualquer outra pessoa. Você sabe em que nível está a sua vida espiritual. Você sabe em que nível está a sua comunhão com Deus. E se você talvez está chegando num lugar onde você nunca imaginaria que chegasse, você está beirando, flertando com o fundo de poço, com um abismo na sua vida. Não espere acontecer coisas semelhantes ou que aconteceram com Manassés para você querer despertar depois. Aproveite essa manhã para se arrepender, para se consertar, para se lavar, para se aproximar de Deus. Se você não conhece a Deus e há humildade para você falar isso para Ele, diga para Ele: eu não te conheço, meu Deus. Eu conheço a Universal, gravei o nome desse pastor aí, gravei o nome do outro pastor, gravei o endereço da igreja, eu conheço o caminho de casa para a igreja, eu conheço, decorei já manjei já o endereço de casa para a igreja, de igreja para casa, mas eu não conheço o Senhor ainda. Prova disso, minha vida está aberta. Qualquer coisa que o diabo me oferece, eu aceito. Não tem muro? O muro não está de pé, entra sujeira. Qualquer amizade que se aproxima de mim, eu aceito. Qualquer proposta do pecado, eu caio dentro. Não tem muro, porque eu não conheço a Deus, eu não levantei meu muro ainda. Dentro da minha vida, eu estou cheio de mágoa, estou cheio de idolatria, cheio de porcariado dentro de mim. Eu estou assim. Fala isso para Deus se você estiver. A boca que vai falar que agora que te ama, é a boca que fala palavrão, que mente lá fora, que é fofoqueira. Eu sou essa pessoa, fala para Deus. Mas eu não quero continuar sendo assim. Eu não quero morrer dessa maneira. Eu não quero perder a minha alma por causa disso. E se o altar para mim não significava nada, absolutamente nada, isso muda a partir de agora. Eu vou honrar o Senhor. Olha a oportunidade que a gente tem na Fogueira Santa de Israel. Obreiros, obreiras, membros antigos da igreja. Você ainda está contando
lutando com o altar, ou você já cortou o altar da tua vida? A resposta você sabe. Um homem e uma mulher que conhece a Deus, como Manassés conheceu, no fundo do poço, dentro de uma jaula, igual um animal. Uma pessoa que, independente da situação que ele passou, que ela passou, mas conheceu a Deus, ela conta com o altar. Ela não corta o altar da sua vida. E sacrifício não é só financeiro, não. Você já pensou se fosse só financeiro? A gente pegar uns trocados aí, fazer uma reserva, pegar aí uns 10 mil, 5 mil, 20 mil reais aí, uma vez, duas vezes, não vir aqui colocar um valor no altar e viver uma vida totalmente errada. Você já pensou se fosse só isso? Estaria tudo ok? Pô, pessoal, maravilha que seria. Nós chegaríamos aqui, dávamos trocados aqui, está tudo certo. Mas não é só isso. E pelo amor de Deus, o sacrifício material no altar é bem pouquinho perto daquilo que Deus espera da gente. É necessário, sim, mostra desprendimento, confiança, entrega, reverência, mostra. Mas o sacrifício de vida se faz necessário também. Levantar os muros. A partir de hoje não entra mais safadeza, promiscuidade, mentira, o erro, o engano, não entra mais. E o que tem de errado aqui dentro, estou jogando fora agora. Você joga para fora desse muro. E você honra a Deus com uma vida nova no altar. Fique de pé no seu lugar, por favor. Louvado seja Deus na vida de vocês que compreenderam isso. Eu duvido que tenha alguém aqui que seja pior do que Manassés foi para Deus. Alguém que cometeu tamanha atitude ou atitudes erradas como ele cometeu. Duvido que tenha alguém assim. Mas se você se vê uma pessoa suja, pecadora, errada, você rouba, você mente, você já matou, você já foi preso, você usa droga, você trai a esposa, você é uma pessoa perdida, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você está no ponto para Deus honrar você. Você está no ponto para acontecer uma virada de vida na sua vida, como aconteceu na vida de Manassés. Mas tudo começa com a sinceridade. Dentro da jaula, igual animal, com argolas, com ganchos ali no nariz, no corpo dele. Ele, meu Deus, me perdoa. Eu não vou ser mais assim. Tudo começou ali. Feche os seus olhos, por gentileza, onde vocês